volta, mata e se suicida. Volte, primeiro romance. Ele mata e se suicida. Segunda coisa. O segundo romance é Angústia. Todo mundo conhece Angústia. Ah, não adianta. Eu estava vendo um dia com a professora Dalfal. Não, porque o Graciliano Ramos, a morte. Não, pessoal. Angústia é um romance alagoano. É o intelectual massacrado, que tem a mulher dele roubada por um farsante chamado Julião Tavares. Quem já leu, quem não leu, leia, porque o romance é o mais fascinante deles. Ele é corneado e ele mata e se suicida, segundo intelectual. O terceiro é Ninho de Cobras, ou seja, Ninho de Cobras é a história de Alexandre Silva, que comete suicídio, que o comentário é: Alexandre Silva, rapaz brilhante, inteligente, podia ter feito carreira lá fora, porque Maceió é um grande cemitério, todos nós já estamos enterrados. E aí pegam um juiz amigado lá na Paraíba, manda ele para Maceió, porque a justiça lá é toda amigada. E o outro personagem morre sob tortura. Terceiro romance. E o quarto é o brilhante o Anjo Americano, aonde minha mãe falou que esse cara existiu. História de um assassinato que é cometido por uma menina no Rio de Janeiro, chamada Judite Raso, que pelas características do crime, acredita-se que o assassino, pela característica do crime, que o assassino é um alagoano. E o cara, o anjo, como é que chama, o Timothy Ducan, vem investigar o crime aqui e se depara com uma teia de crimes de fofoca terrível. Um de quinta Lagoas Profunda, né? Que isso aí. Vou voltar. Quando a gente pega o Otávio Brandão, e ele descreve a Lagoa Mundaú com uma sensação de destruição, né? Ele fala da Lagoa Mundaú com uma sensação de destruição. O Jorge de Lima fala da mesma forma, de uma lagoa com destruição. Olha, se a gente parar no tempo, se a gente pudesse voltar na máquina do tempo, em 1850, em Marechal Deodoro, alguém diria assim: ah, no meu tempo, em 1790, não era assim. Ah, no meu tempo. Então, essa questão da temporalidade, a gente tem que dar um corte nela. Não pode ir ao infinito. Então, vejam vocês, essa questão da violência, essa questão da destruição, que Jorge de Lima, que Otávio Brandão e Jorge de Lima veem na Lagoa Mundaú, essa destruição é uma projeção a nível do imaginário. Vou repetir, a destruição e a fome que Otávio Brandão e Jorge de Lima veem na Lagoa Mundaú, nesse ambiente aqui, é uma projeção a nível do imaginário das relações reais que os intelectuais, que eles, enquanto intelectuais, estavam vivendo na sociedade real. Por quê? Por que isso? Porque a vida excede ao texto. A vida, ela vai além do texto. Porque a escrita alfabética, essas dos livros, é apenas uma das escritas. Existem outras escritas. As escritas dos sons, as escritas das cores, as escritas dos batuques, as escritas das festas, a escrita do cheiro. Essa não cabe no livro. Por isso é que a Lagoas Profunda é alguma coisa que está além da superfície. A Lagoas Profunda está além desse imaginário do sol e mar, que capta a nossa imaginação, que hipnotiza o alagoano. Por quê, pessoal? Porque a gente só guarda na memória aquilo que a gente faz. Eu estava lendo um autor muito importante que diz assim: a gente guarda na memória, a nossa memória vai guardar as coisas a depender do nível de sentidos que essa memória é atingido. Quantos maior o número de sentidos que for atingido, mais a emoção que você guarda. Todos se lembram do primeiro beijo, que é uma sensação de pele, de tato, que ela é intensa. Se vocês olharem, por exemplo, a questão da capoeira, por exemplo. Capoeira. Vocês olham que a capoeira, para quem observa,
para quem não sabe nada, ela atinge 2 sentidos. Ela atinge o visual e o auditivo. Para quem participa, ela atinge 3: o auditivo, o visual e o tátil. Além disso, a memória. Por isso, aquilo que a gente chama de uma Alagoas profunda, ela só existe na medida em que somos atingidos por essas Alagoas. Por isso que os herdeiros da cultura alagoanas são aqueles que fazem a cultura alagoana, porque esses herdeiros, eles são tocados por essa cultura, eles fazem essa cultura brota dos contrastes das geografias culturais. É um mistério como um estado como Alagoas. Se você comparar Alagoas com o Rio Grande do Sul, se você comparar Alagoas com Minas Gerais, essa Alagoas tão pobre, essa Alagoas com tantos indicadores sociais, essa Alagoas com uma marca de violência tão forte e tão profunda, consiga produzir tantas genialidades na música. Eu estava com um cara do Pilar e disse: olha, cara, você sabia que o Tom Jobim cantou Pilar? Não, ainda ontem vim do lado do Pilar. O cara não acreditou, é o Tom Jobim cantando Pilar. É de lá do Pilar que você vai ter Jararaca e Ratinho, e o acervo do Jararaca está numa casa do Poço, desprezado, e você vai ter Jararaca e Ratinho, e você vai ter Hermeto Pascoal, que aprende a tocar música na feira, e você vai ter do Orfeu, e você vai ter Reco Tavares, que o pessoal de Satuba diz que não conhece, que ele não é de lá, porque se fossem, conheceriam. Você vai ter Graciliano Ramos, você vai ter Jorge de Lima, você vai ter Edgar Bastos, você vai ter assim, aqui você vai ter Misael Domingues, aqui você vai ter Tavares Bastos, vai ter Ladislau Neto. Então, de onde é que brota tanta genialidade do alagoano? Sabe de onde é que brota? Essa é uma hipótese que eu levanto, pessoal, porque pela essa riqueza de contrastes entre sertão molhado, zona da mata, litoral, planalto, planícies, lagoas, rios. É esse contraste que faz com que a gente seja o tempo todo afetado por essa beleza. Os nossos sentidos são afetados. O tempo todo somos afetados pelo batuque dos negros, pela morenidade das algas lacustres, pelos rios, pelos quilombos, pelos mares, pelos poetas. Então, toda a poesia que nos ataca, que nos faz vomitar música, poesia, amor a essa terra, vem das tradições mais soterradas. E são essas tradições soterradas que fazem com que Alagoas seja uma terra de uma tradição fortíssima. Porque buscar a origem da tradição e a força da tradição é buscar na tradição aquilo que não morre, é buscar a tradição naquilo que ela nos fala. Eu escrevi um texto, estou até aqui com alguns exemplares, se alguém quiser comprar, Manifesto Sururu, onde eu faço uma releitura da cultura alagoana a partir das culturas negras, né? A partir das culturas negras. Então, são essas culturas populares, pessoal. Então, a gente está diante de uma produção cultural, de uma máquina produtiva, de imaginário, que não para de cessar, porque não pode morrer, porque não quer morrer. Então, a gente está diante de pessoas que produzem um fenômeno que vai além da capacidade deles, porque quem produz cultura não produz com intelectualidade, produz com a alma, produz com senso comum. Somos nós, intelectuais, mediadores culturais. Está de parabéns Carlito Lima, né? Está de parabéns o prefeito, fazer esse milagre, né? Da Flimar, acreditar, isso é um experimento, um projeto ainda criança, que tem que crescer, né? Porque nós precisamos pensar Alagoas para além de nós mesmos. Então, pensar Alagoas, no coração de Alagoas, é pensar Alagoas naquilo que ela tem de mais simples. De mais simples. Eu estou no francês, eu me sinto um peixe fora d'água. Porque essa coisa do imaginário das praias, né? Eu acho de uma violência simbólica terrível. Alguns amigos meus, eu acho tão engraçado. Então, veja como é a Alagoas. Você tem essa elite que fica longe da sua. Veja como é Maceió. Sexta-feira eles saem da cidade também.
sexta-feira eles saem da cidade. Quando os pobres saem das praias, eles voltam a andar nas ruas. Quer dizer, então a cidade ela está apartada de si mesmo. Você tem uma cidade, em Maceió, um processo onde tem um centro e uma periferia onde essas coisas não se tocam. E a cultura popular, particularmente as culturas negras, é a possibilidade de uma articulação de Alagoas, porque essa sensação de uma Alagoas profunda, ela só é possível a partir de uma sensação de pertencimento. E as culturas negras são culturas ancestrais, que elas só existem em situações coletivas e de celebração. Como essas culturas não morrem, Alagoas não morrerá. Alagoas sempre se tornará bela, e eu acho que a esperança de uma Alagoas transfigurada, ela vem justamente, né, dessas coisas que eu ando chamando de uma Alagoas profunda, que são os seus pescadores, as suas marisqueiras, as suas artesãs, seus batuques, seus negros, que ainda estão longe de serem escutados por nós. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que isso não é uma palestra, né? Na verdade é uma provocação. Eu vivo provocando as pessoas, porque eu acho que o legal depois da provocação, a gente receber as críticas para a gente poder, de uma certa forma, polemizar. Eu acho que a polêmica, o conflito, faz com que a gente cresça. Muito obrigado. Bom, temos quanto tempo? 10 minutos. Não, para polemizar. Não, só isso. Magela, eu queria sair um pouco da minha posição aqui como cidadã, queria fazer uma pergunta. Fugir um pouco, viu, Carlito, se me permite. Essa avaliação que você faz sobre a Alagoas Profunda, que é maravilhosa, acho que é profunda, me remeteu a uma história. Desde que eu me entendo como estudante, jamais eu vi ser passado para nós, como estudante, nenhum livro de autor alagoano. E eles já existiam, obviamente, né? Graciliano Ramos me antecede e muito. Jorge de Lima me antecede e muito. E nunca, em nenhum momento, em nenhum colégio onde eu estudei, eu recebi como incumbência ler um livro de um autor alagoano e fazer uma avaliação acadêmica sobre ele. Isso tem a ver com essa avaliação que você faz? Um pouco. Assim, no meu desespero de compreender a Alagoas, na minha tese de doutorado, eu classifiquei a elite alagoana em 3 categorias. 3. Levando em conta o consumo de bens culturais. Primeiro, uma elite altamente culta, com olhar voltado para fora de Alagoas. Para essa elite, Alagoas não existe. Ela está sempre viajando para a Europa, ela está sempre isolada do mundo. Existem alguns tipos ideais que eu não vou citar aqui, porque eu acho que não... Até citaria, não se trata de colocá-los mais ou menos, mas... Pechalita, por exemplo, seria um tipo ideal dessa elite. Culto, importantíssimo na cultura alagoana, mas é o tipo da cultura erudita. Está lá, Alagoas é uma coisa en passant. Abaixo dessa elite, você tem uma elite altamente culta. Veja que eu não estou colocando aspecto político, com olhar voltado para Alagoas. Essa elite hoje, ela cresce. E ela não cresce mais por causa do caranguejo alagoano, a intriga, a baixaria, um querendo derrubar o outro, mas ela tem crescido. Né? É a nossa geração, né? O Carlito é o nosso padrinho nesse sentido. E abaixo dessa, 99%, uma elite de baixo nível cultural. Baixo nível cultural. Para essa, o símbolo de Estado são 3. A posse da terra, está aí a concentração fundiária, a exibição de bens suntuários, o carro do ano, a casa de praia, símbolo máximo de status. Antigamente era Fênix, né? Era Fênix, né? Acabou-se a Fênix, né? E, mais do que tudo, o grande título que dá acesso a tudo, a posse do poder político. Então, essa configuração ela é explosiva. Né? Esse baixo nível cultural ela é explosiva, porque o imaginário das praias ele está capturando a imaginação dos alagoanos.
Ele está sugando, é o ópio pode colocar que é o ópio do povo, pode colocar qualquer coisa. Mas a ideologia que é colocada, incorporada a partir do imaginário alagoano, ele está no corpo, cara. Isso é que ele está no corpo, ele está colado no corpo. Aí você chega, veja que sociedade que a gente armou. Você chega, afinal do ano, você tem duas festas do imaginário das águas, uma dos pobres, uma dos ricos. Veja que não tem mistura. Você tem a festa dos pobres, que é a festa de Iemanjá, e a festa dos ricos, que é de todos, né? Que é o Réveillon. E Alagoa-Mundaú, a cidade está com Maceió completa de 200 anos, e nada foi feito para discutir a cidade. Nada foi feito para discutir a cidade. Custava a prefeitura fazer o Réveillon, a queima de fogo na Alagoa-Mundaú, pessoal. Convocar aquele pessoal lá para ir para a beira da... Então, e quando chega no carnaval, que não existe outra monstruosidade alagoana, o carnaval onde todos nós iríamos vestir as nossas diferenças, sair das nossas condições